E hoje eu tô aqui no Quintal das Borboletas para experimentar algumas modalidades aéreas de circo, que é um desafio corporal grande, é um exercício muito lúdico, é uma arte e eu acho que vai ser bem legal. Convido vocês a assistirem. Vambora? Escolha os seus aparelhos. Parece lindo, mas é difícil. Aliás, é lindo, mas é bem difícil. Um desafio corporal interessante. Bastante abdômen, braço e a questão do equilíbrio também. Eu tenho um pouquinho de medo de altura, então eu, às vezes não me sinto tão firme na postura por não saber e eu tenho medo de cair, mas tá tudo certo, porque tem a segurança, né, do colchão e tá baixinho também. Engraçado como alguns minutos depois que a gente sobe, a gente já se familiariza com o equipamento, você já entende como ele funciona, o balanço, a altura e onde a gente tem que fazer força. Faz muita força, mas tem as técnicas que eu acho que ajudam bastante. E quando você faz pela segunda vez, parece que já encaixa melhor e assim vai, né? Eu tô exausta. Nossa! Tudo para você que se preocupa com o seu corpo, com a sua alimentação, com os seus músculos, com o seu treino, com a sua saúde mental, mas não para pensar na sua saúde bucal. O nosso sorriso, além de ser um ótimo cartão de visitas, também pode ser responsável pela saúde do seu corpo todo. Eu bati um papo com os responsáveis da Incantare Odontologia sobre a relação da saúde bucal com o exercício físico e convido vocês para assistir. Vamos lá? Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Incantare com o Dr. Aldari Figueiredo e a doutora Alessandra Figueiredo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da saúde bucal para pessoas que praticam exercícios. Na verdade, a saúde bucal é importante para todo mundo, né, gente? Mas como a gente está falando aqui de exercício, eu noto que muitas pessoas cuidam muito do pescoço para baixo, então assim, faz drenagem, come bem, tem um abdômen tanquinho, mas não se preocupa com a saúde bucal. Doutora Alessandra, fala pra gente qual seria, né, o grande problema de não fazer essa prevenção, essa rotina. Na nossa rotina de prevenção bucal, a gente vai avaliar como estão as restaurações, se tem infiltração e se possui alguma cárie no início, que a gente tratando as cáries no início não deixa aumentar e evita, né, o tratamento do canal e pode até levar à perda do elemento dental. Quanto mais cedo diagnosticar a doença, né, do periodontal também, a gengiva, a saúde gengival, gengiva saudável não sangra. Então se tem algum sangramento gengival, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é um Sim. sinal de que, poxa, eu preciso, né, procurar
o dentista dar uma olhadinha. Isso. E de quanto em quanto tempo eu tenho que ver? Eu não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, mas com que frequência eu devo vir ao consultório? Normalmente a gente recomenda que os pacientes estejam aqui na clínica cada 4 meses e cada 6 meses. Isso varia muito de acordo com a saúde bucal de cada paciente. Mas a gente recomenda que a cada 6 meses, pelo menos, a gente esteja fazendo uma profilaxia, uma limpeza, para deixar a saúde em dia. Não só a parte estética, mas também se eu tô com algum outro problema, alguma doença no corpo, a gente consegue identificar pela saúde bucal ou essa relação não existe direta? Assim, o diagnóstico, existem doenças silenciosas mesmo, né, que pode causar um problema maior, como por exemplo, às vezes você tem um abscesso que só é diagnosticado se a gente tirar uma radiografia, avaliar a radiografia, e isso pode sim levar a problemas maiores. Até mesmo diagnosticar o câncer bucal, né, que a gente pode, em uma simples consulta de rotina, diagnosticar se tem algum problema mais grave. E no caso de atletas, né, vamos supor que um atleta de alta performance, se ele tem algum problema na saúde bucal, vamos chamar de irregularidade, não sei se é nem esse o termo correto, o que isso impacta na performance dele? Existem vários casos de atletas de alta performance que muitas vezes foram diagnosticados com lesões crônicas e não conseguiam tratar, mas após um tratamento odontológico ser detectado algumas lesões bucais e tratadas, essas lesões corporais acabaram tendo uma reversão mais rápida. Então, a lesão bucal pode sim refletir em lesões crônicas no organismo como um todo. E aí vai afetar diretamente lá no desempenho dele de correr, enfim, das atividades que ele precisa fazer. Exatamente. Uma coisa legal que a gente pode falar sobre atletas é que a gente não imagina, mas a digestão começa na boca, né? Sim. Então, através de uma boa mastigação, você mastigar bem os alimentos, macerar todos os alimentos para que ao você ingerir esse alimento ele chegue no estômago mais fácil para absorver todos os nutrientes e pegar todas as vitaminas. Isso é essencial para um atleta de alta performance, para que ele tenha a absorção de todos os nutrientes, para que ele então tenha uma alta performance também. Porque a nutrição está diretamente ligada, né? O que você coloca de combustível. Então, se ele tem essa mastigação boa, se ele tem essa eficiência, vai ajudar também em outras coisas. Todo atleta, para que você tenha uma alta performance, você depende de uma rotina de treino, uma rotina de alimentação, uma rotina firmada no seu dia a dia, né? E assim não é diferente para a saúde bucal. Para você ter uma boa saúde bucal, você tem que ter rotina, né? A rotina de se alimentar, escovar os dentes, passar fio dental, você ter a rotina de lembrar de levar seus kits de higiene quando for comer fora ou para aquela pessoa que trabalha fora de casa. Então, fora a parte de alimentação, exercícios, a parte de saúde bucal também é uma rotina, é um costume de rotinas, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, né? Trazendo um pouco mais de informação aqui para vocês. A Encantária Odontologia que está nos apoiando nesse projeto e a gente quer trazer muita informação boa para vocês, para que a gente possa treinar com segurança e ter um corpo muito saudável. Olha, essa é a professora Ellen, que hoje está dando as instruções aqui pra gente, e vamos falar um pouquinho de segurança, que eu acho que é uma grande questão, né? Sim. No caso do Quintal das Borboletas, tem um engenheiro que atestou a estrutura, que construiu, desenvolveu a estrutura. Legal. E depois o técnico de segurança do circo, que visitou o espaço e que atestou as ancoragens, né? A gente não pode colocar o aparelho em qualquer lugar alto e sair fazendo. Tem toda uma estrutura física que é importante para nossa segurança, que é monitorada, tem toda a manutenção para que nada caia, nada desmonte em cima da gente. A gente faz curso de segurança do circo, legal. Curso de NR35 para poder trabalhar em altura, trabalhar em altura, legal. E também para a segurança dos equipamentos. São sempre revisados de tempo em tempo. A diferença do tecido para os outros é que ele se molda mais ao nosso corpo.
né? A lira e o trapézio, eles são mais fixos, né? Mais duros. E o tecido parece que ele te envolve mais. Eu acho que eu me identifico um pouco mais com o tecido por esse aspecto mais moldável. Ele dança junto com a gente. A gente tirou a máscara rapidinho para bater um papo aqui com a Ellen, que é professora e instrutora, né, de circo. É o termo correto? Isso. Legal. E conta um pouquinho pra gente quem que pode fazer essa modalidade, qual é o pré-requisito? Eu tenho que já chegar aqui alongada, forte, condicionada, ou a gente aprende aqui na aula? A minha filosofia de vida é que o circo é para todos. Legal. Então, você pode vir que os processos pedagógicos durante a aula vão adaptar o seu corpo e fortalecer seu corpo. Então, a gente faz um trabalho de fortalecimento articular, né? Desde os dos dedos, que a gente precisa... Usa bastante, né? De flexibilidade, de força. Então, essa progressão pedagógica a gente faz aqui na aula, independente do tipo físico e também se você tem alguma necessidade especial. Eu tive alguns alunos com necessidade especial e como é uma atividade artística, ela se molda a você, a sua necessidade. Então, legal. O carro-chefe da aula é que a gente sempre está à disposição do aluno, ele é prioridade. Que é bem interessante que a gente está falando aqui da parte física, mas é uma atividade muito mais artística e lúdica do que focado em condicionamento físico, né? Eu acho que o condicionamento físico nesse momento é uma consequência dos movimentos que se pratica. Os objetivos são variados e a gente sempre consegue adaptar o objetivo do aluno. É para homem, é para mulher, não tem nenhuma diferença nos aparelhos, todo mundo pode fazer tudo. É para todos. É para todos. O que a pessoa desenvolve fazendo as atividades de circo? Além de força, flexibilidade, né, coordenação, equilíbrio, você fazer um trabalho em altura, em balanço muitas vezes, né? O medo de altura, você se desafiar, né? Você se desafiar e você se descobrir também, né? De uma forma diferente. Obrigada pela oportunidade, pelos ensinamentos de hoje. Muito obrigada e parabéns! Obrigada! Gente, então fica o convite, conheçam novas atividades, vamos sair um pouco fora da caixa, cuidar do corpo, da saúde de forma divertida e alegre. É 1, é 2, é 3, ale, Olha que delícia, gente. Pós-treino, na hora do almoço, nada melhor que uma saladona dessa. Essa é a salada Equilibrium de frango da Santo Sabor. Tem muitas opções legais. Nessa aqui a gente tem alfaces, beterraba, brócolis, couve, cenoura, feijão branco, milho, tiras de frango e rúcula. Como não amar um pós-treino desse?